Fala aí rapaziada, André Alves. Eu vou fazer um vídeo agora mais técnico sobre pontilhismo. Eu já fiz alguns vídeos falando mais ou menos aí sobre pontilhismo, sobre o que é, um pouquinho da história, tal, os materiais usados. E agora eu vou mostrar um pouco, aqui num resuminho mais básico aqui no papel, como que eu faço a ordem dos pontos, como que eu vou acrescentando os pontos no meu trabalho, tá? É uma dica aí que o pessoal me pediu no workshop anterior e eu vi que é uma dúvida que muita gente tem também, tá bom? Então vou mostrar para vocês aí, eu vou posicionar a câmera aqui, tá? Pra gente ver como que vai ficar isso daí. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver como que eu acerto. Aqui. Bom, aqui eu tenho dois exemplos, tá? Que eu já coloquei aqui pra gente ganhar um pouquinho de tempo. Bom, nas partes claras do trabalho, né? Aqui eu tenho dois exemplos, a parte mais clara e a parte mais escura. Se vocês prestarem atenção na parte mais clara, né? Claramente vocês vão ver que eu coloquei menos pontos distribuídos naquela parte, que aqui eu já sei que a parte clara eu já distribuo menos pontos, tá? Quanto menos pontos e maior a distância entre eles, um efeito mais claro. Quanto mais pontos e o espaço entre eles for menor, ou seja, eles forem mais próximos, mais escuro esse efeito, tá ok? É muito importante, eu tento manter sempre uma distância padrão entre um ponto e outro, tá? Principalmente na parte mais clara, que vai ficar mais evidente onde está cada ponto, né? Mais nítido de se ver. Por quê? Quando eu tento manter uma distância padrão entre um ponto e outro, lembrando que eu nunca trabalho em linhas, né? Eu vou colocando eles que meio que aleatório, assim, distribuindo aos poucos, mas é importante que eu mantenha uma distância, claro que muitas vezes um ponto vai ficar mais próximo, o outro não, mas é legal que vocês tentem manter um padrão para que isso marque menos o trabalho. Isso vai fazer com que depois evite, né? Que depois você venha e tenha que voltar no trabalho acrescentando mais pontos. Uma vez que você acrescentar e não ficar do jeito que você quer, não tem como você tirar, tá ok? Então é muito importante que vocês tentem manter um padrão aí, tentem manter uma distância meio que padrão, onde vai ser as partes mais claras desse trabalho, tá ok? Bom, na parte escura, né, como eu falei, eu diminuo a distância entre os pontos e aumento o número de pontos. Né? Se eu sei que essa parte eu já quero mais escura, eu não preciso vir fazendo aqui distante os pontos e depois vir acrescentando. Eu já posso vir acrescentando, escurecendo de acordo com a aparência, digamos assim, o tom, né, que eu queira, né? Então aqui, ó, eu já venho colocando os pontos, né, já numa distância já mais juntinha, tá vendo? Eu já venho acrescentando os pontos aqui, ó, mais juntos, diferente dessa parte aí de cima, que eu vou fazer de novo para vocês verem uma parte mais clara. Eu venho diminuindo o ponto aqui, ó. O espaço, na verdade, eu venho colocando mais pontos e diminuindo o espaço entre eles. Isso dá o efeito de mais escuro, tá? Se é uma parte que eu vou fazer que vai ter meio que uma passagem de tom, eu quero mais escuro e mais claro, tá? O que eu faço? Eu venho e faço essa mesma parada que eu fiz aqui, ó. Essa mesma técnica aqui. Eu mantenho um padrão de distância entre os pontos, claro que nunca vai ficar exatamente a mesma distância, né? Somos humanos, aí a nossa mão nem sempre vai entender isso. Mas eu tento manter meio que um padrão, sabe? O mais próximo possível de manter um padrão de distância entre um ponto e outro, porque acredito que isso marca menos o trabalho, tá? Vou fazer mais rapidinho aqui, para que vocês vejam, a gente ganha um pouco de tempo. Ó, certo? Digamos que isso aqui vai ser a parte que eu quero que seja meio que uma passagem de tom, né? Então depositei aqui mantendo mais ou menos um padrão de distância entre os pontos, eu venho acrescentando aos poucos mais pontos aqui nos espaços, ó. Ok? Venho acrescentando pontos. É importante que na pele, né? Aqui é só um resuminho básico para vocês verem, entenderem melhor, porque é uma dúvida que a galera teve aí no último workshop que a gente ministrou aqui no nosso estúdio em Poá. Então eu falei, pô, de repente é uma dúvida que a galera aí também tem, né, na internet, então vou tentar ajudar aí. Então, ó, eu venho acrescentando aos poucos, o trabalho em si ele vai pedindo os pontos, cada ponto tem que ter o seu local certo. Então eu venho acrescentando, tá, os pontos aqui e isso vai fazendo meio que um efeito de passagem de tom. Lembrando que no pontilhismo não é, né, correto, digamos assim, né, você diluir tinta, tá, galera? O efeito ele é feito somente entre a distância, né, entre os pontos, o espaçamento entre os pontos e o número de pontos, né? Quanto mais pontos e mais perto, mais próximo, mais escuro. Quanto menos pontos e maior a distância, mais claro. Tá ok? Então aqui, ó, eu vou acrescentando. Tá vendo que ele já fez meio que um degradê aqui, né? Digamos assim, para simplificar, não é essa a palavra correta, mas vamos, né,
ou até seja, né, a palavra correta, mas para simplificar e para ficar uma coisa bem mais fácil de vocês entender. Certo? Já formou meio aqui, ó, que uma passagem do tom. Quando eu quero mais escuro, ainda posso vir aqui, ó, e aqui sim, na parte mais escura é normal que um ponto encontre o outro, né, porque você está diminuindo cada vez mais o espaço entre eles e colocando um número maior, né, aumentando a quantidade de pontos nesse espaço, então é comum que os pontos aí se encontrem, né. Então você pode ver, ó, que ele já começa a escurecer mais, eu consigo fazer, olha a diferença da parte clara, tá? A parte escura que eu estava fazendo aqui, não terminei, mas seria a parte escura, e a parte aqui da passagem de tom. Essa parte escura, se eu quisesse, eu poderia até acrescentar mais pontos mais junto, né? Na parte escura, eu já venho colocando bem juntinho, eu não preciso fazer que nem na passagem de tom, fazer claro e vir escurecendo aos poucos. Pô, André, mas por que na passagem de tom você faz assim? Porque se eu vim escurecendo e depois aumentando a distância entre os pontos, muitas vezes eu posso não conseguir o mesmo efeito no local do lado aqui, né? A pele não segue um padrão retinho para que a gente trabalhe. E cada trabalho também pede uma técnica. Então, com isso eu diminuo o risco de erro. Então, quando é passagem de tom, eu faço toda a parte clara primeiro e venho aos poucos acrescentando, né, os pontos. Com isso eu trabalho com mais calma e mais facilmente eu vou conseguir fazer naquela peça do lado o mesmo padrão. Parte escura, legal, como é a parte toda escura, não vai ter uma variação, digamos assim, então eu já posso vir preenchendo bem juntinho os pontos, não preciso fazer claro e depois escurecer, eu já posso vir fazendo os pontos mais próximos. Na passagem, claro, e venho acrescentando aos poucos, ok? Na parte clara, eu venho só depositando, mantendo ali um padrão de distância entre os pontos, porque eu vou me basear nesse para fazer as outras partes, certo? Uma coisa muito importante também, galera, para vocês aí que estão começando no pontilhismo, deixa eu voltar a câmera aqui, para que eu possa conversar com vocês. Uma coisa muito importante é que vocês evitem trabalhar de modo muito rápido pontilhando, porque isso, lembra que eu falei no exemplo aqui abaixo? Na parte mais escura, na parte preta, digamos assim, é comum que o ponto se encontre. Mas nas partes claras, se você trabalhar muito rápido, a chance de você colocar esse ponto muitas vezes no mesmo local, que a mão você está mantendo ali um padrão, uma frequência contínua, é muito maior a chance de você fazer com que um ponto se une, né? se encontre ao outro, se junte ao outro. E isso vai dar a impressão que aquele ponto é maior, mas na verdade são mais pontos juntos. Mas para quem olha fica uma coisa muito marcada da impressão de erro, ok? E é errado. Então é importante que você trabalhe sempre com máquina em pé, ok? Independente da máquina que você utilize, tá, galera? Isso daí é adaptação. Hoje eu uso pen, uso cartucho 010, não uso outro tipo de agulha, né? De preferência 3RL 010. Tem milímetros também cartucho, mas para simplificar e fica mais fácil para a galera entender, né, que é o mais tradicional a gente falar assim, dessa forma. Então eu uso agulhas finas, tá? Porque uma agulha mais fina ela vai fazer com que a passagem, principalmente nos tons, fique uma coisa mais suave, um trabalho mais bonito, mais limpo. Uma agulha mais grossa, ela vai marcar mais o trabalho, vai dar uma impressão de um trabalho sujo. E qualquer ponto que você fizer fora do local vai se tornar muito mais evidente, tá? Então, máquina em pé, tá? Por que a máquina tem que ser em pé? A tinta ela age por escorrimento, tá bom, galera? A gente não tá injetando tinta, como as pessoas dizem, a gente tá aplicando, né? Então a tinta, a agulha, ela penetra a pele, certo? A tinta não entra junto com a agulha, tá? Ou o que entra é muito pouco, não é o suficiente para marcar a pele. Quando essa agulha sai, a tinta que ficou aqui em cima vai ter vazão para escorrer, e ela vai escorrer para dentro da pele. A tinta age por escorrimento, ok? Você fazendo com que a agulha entre na pele desse modo, reto, a tinta vai ser depositada somente nessa região. Se você trabalhar desse jeito, a vazão aqui ó, vai ser muito maior na região aqui, ó. Tá vendo a distância que pega desse ponto até aqui? A agulha é a mesma coisa. Olha a diferença quando é aqui, ó. Olha o espacinho só que a tinta vai entrar somente aqui. Vai preencher esse local aqui. Quanto mais eu deitar, olha a distância aqui, ó. Onde começa a caneta seria a agulha e onde termina. É aí que o ponto estoura, o traço estoura e acontece aquela ramificação da tinta por baixo dessa camada da pele. Isso vai manchar o trabalho, não vai ficar legal. Lembrando que pontilhismo é um trabalho que não tem como você tá retocando. Como que você retoca um pontilhismo ponto a ponto? Você pode até retocar se não ficar legal, mas já não vai ficar 100% de um modo que você queria ou que o seu cliente também gostaria, né? A gente leva somente a verdade para a pele do cliente, como diz o nosso amigo Dali. Né? E é a pura verdade. Então, pontilhismo, galera, por favor, não precisa pontilhar rápido, tá? Pressa é inimiga da perfeição. Trabalhe de maneira
correta sempre, com calma, depositando os pontos, cada ponto tem que ter o seu lugar certinho, tá ok? Simetria, mede na hora de você tirar decalque, use réguas, tá bom? Na hora de colocar na pele também, faça uma marcação para que você não precisa ficar colocando e recolocando decalque, isso facilita, as ferramentas estão aí para ser usadas, tá bom, galera? Uma dúvida também que a galera teve aqui no workshop que eu achei bastante interessante é sobre a voltagem, né? Bom, a voltagem que eu uso é a mesma de traço, tá? Eu uso na fonte critical, né? E a minha rotativa também, eu uso uma PEN, não vou ficar falando marca aqui, mas a minha PEN, ou até vou falar, né? Eu uso os produtos da Hornet, porque eu me adaptei, não é uma regra, isso vai de cada um, né? De gosto de cada um. E o porquê que eu uso a mesma voltagem de traço? Muita gente vai deixar mais forte, mas a chance desse ponto estourar e a tinta ramificar, que é aquilo que eu expliquei, do modo que a agulha é introduzida na pele, é muito maior. Então você trabalhando com a voltagem de traço, meio que você já sabe o peso ali, você já está meio que familiarizado com essa força que a máquina vai estar trabalhando, essa velocidade, essa voltagem na fonte, né? Eu uso, tá, entre 7,5 e 8. Isso é eu, tem gente que gosta de trabalhar mais fraco, mais forte. Eu prefiro manter o padrão que eu uso no traço para fazer os pontos, ok? A agulha 3,010 eu só utilizo, não utilizo outro tipo de agulha, tá? Uma dúvida também, preto linha ou preto tribal? Eu já usei os dois, tá? Eu prefiro linha, mas aí também é adaptação, já fiz trabalhos até inclusive premiados, tá aqui o troféu aqui. Foi no evento do Fábio Labarce em Ferraz de Vasconcelos, eu consegui primeiro lugar no pontilismo, tem um outro aqui, ó que legal, dá pra mostrar pra vocês. Tem mais alguns aqui, tem alguns lá atrás também. E eu usei linha, tribal, mas isso é adaptação, foi para testes, gostei, consegui um bom resultado. Não é uma regra, tá? Você fez, achou que ficou legal, é isso que importa. O importante é ter um bom resultado na pele, tá bom, galera? Bom, no mais é isso daí. Eu tentei fazer aqui no papel mais ou menos porque a galera ficou nessa dúvida, né? Como que é fazer o mais claro? Como que é fazer o mais escuro? Então acho que deu para simplificar para vocês. Vou dar mais uma mostrada aqui para vocês, tá? Me perdoe a mãozona na tela, mas aqui a gente foca no conteúdo, né? Vamos lá. Parte mais clara. Mantenha o padrão de distância entre os pontos, né? Ou pelo menos tento fazer isso, para que todos os lados claros, digamos, da mandala fiquem iguais. Parte escura, eu já venho preenchendo os pontos mais próximos, eu não preciso fazer eles assim separado e vir voltando, acrescentando, tá? A não ser que você queira fazer isso, mas eu, falando de mim, eu já venho na parte escura diminuindo os espaços entre os pontos e aumentando o número de pontos naquele espaço. Olha como já fica a diferença, claro e escuro, ok? Passagem de tom, onde eu quero uma parte mais escura se tornando mais clara, ou vice-versa. Eu faço do modo que eu fiz a parte mais clara, aí sim eu preparo todo com a parte clara, e aí eu venho depositando aos poucos os pontos, tá? E não mexo aqui na parte mais clara, tá? E aí você vê que não fica uma marcação, não dá pra ver onde acaba, digamos assim, né? Onde uma parte clara se torna escura ou escura se torna clara. Fica uma passagem, digamos, perfeita. Ok? Então é isso, rapaziada, deixa eu voltar aqui, despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí é só me dar um toque, tá? Lembrando que a gente tá com vários trabalhos disponíveis aí para passar para a pele de quem queira, com valores promocionais de pontilismo, tá? Lembrando que no pontilismo o que eu mais gosto de fazer são geometrias, mandalas, né? Não gosto de fazer outro tipo de trabalho, aí eu acho que causa um impressionismo melhor e é o que eu mais gosto de fazer. Então quem quiser só entrar em contato com a gente pelas redes sociais, WhatsApp, Instagram, enfim, eu vou deixar o meu telefone na descrição do meu WhatsApp aí pessoal e profissional também. E vocês podem entrar em contato e agendar um horário aí com a gente, ok? Espero ter tirado a dúvida de todos vocês aí. Até o próximo vídeo, deixem nos comentários aí se vocês têm dúvida ou o estilo que vocês queiram que eu fale. Apesar da minha área ser pontilismo, a gente estuda um pouco de tudo e eu vou tentar passar um pouco o que eu sei para vocês, ok? Forte abraço, rapaziada.